Quando olhamos para o futuro de Wu, 1000 anos depois de fim Jake, não vemos apenas ruínas, não vemos apenas civilizações desaparecidas, povos extintos ou reinos silenciosos. O que a gente vê é um mundo que desistiu de existir, um planeta inteiro sufocado pelo peso de algo que ninguém teve coragem de enfrentar. E o mais perturbador, Hora de Aventura nunca contou essa história. Ela mostrou o resultado, jogou o fim, o que aconteceu na nossa cara em fragmentos. Ruínas do Reino Doce, naves humanas caídas, reinos abandonados, cidades destruídas, não pela guerra em si, mas pelo tempo. E isso é estranho, muito estranho, porque quando o mundo entra em colapso, ele deixa cicatrizes visíveis, mas Wu não foi destruída, ela foi esvaziada, silenciada. E então vem a pergunta que ninguém nunca conseguiu responder por mais de uma década. O que deu errado? O que aconteceu nesse intervalo perdido de milhares de anos que transformou o mundo mais mágico da história em um deserto sem vida? A resposta não existe de fato, ela não está em um episódio específico, não está em uma fala clara, não está em algo especial, ela está espalhada em detalhes que todo mundo viu, mas ninguém nunca conectou. E digo mais, vou adiantar para vocês, o responsável por isso foi Jake. Nós investigamos cada pista, voltamos em vários episódios, Lemon Hope 2, seguimos para historinhas, revisitamos outras obras como Fiona Cake, Obsidiana, Juntos Novamente, Together Again, né? Ilhas, Venha Comigo, o episódio final, e agora depois de juntar tudo, nós finalmente sabemos como o caiu. Não foi mágica, não foi golpe, não foi a morte de Finn, foi escolha. Foi política, foi medo, foi evolução. E a verdade é muito mais sombria do que qualquer guerra. Porque o fim de Wu não começou com destruição, começou com o retorno dos humanos. Se a gente quer entender a queda de um mundo, precisamos começar pelo momento em que tudo ainda parecia normal, porque todo o fim começa disfarçado de continuidade. Depois da batalha final contra Golby em Venha Comigo, parecia que a paz finalmente tinha chegado para eles. O caos foi contido, a realidade voltou ao lugar, Simon foi libertado da coroa e até a casa na árvore destruída renasceu com uma nova semente deixada por Fern, um símbolo perfeito de recomeço. Era um encerramento bonito, poético, porém bom demais para ser verdade, porque aquele final nunca foi um final feliz, foi apenas uma pausa antes da queda. O primeiro sinal de que algo estava errado veio em Obsidiana de Terras Distantes. O episódio parece até inofensivo, focado em Marceline e Jujuba, mas esconde uma pista sutil. A relação entre o poder mudou. Jujuba já não está mais carregada de governar sozinha o Reino Doce. Parecia pequena, diminuída com o tempo, mas uma sensação estranha ficou no ar. Algo tinha começado a se deslocar lentamente em Wu. Mas para a gente entender de fato o colapso, precisamos avançar alguns anos. Em Fiona Cake, nós descobrimos que os humanos voltaram para Wu. Eles não estavam mais isolados nas ilhas. Eles se reestabeleceram, construíram e evoluíram. Criaram uma cidade gigantesca flutuante que parece até inofensivo, mas não, ele é de fato bem invasivo. Simon agora trabalhava lá, libertado, Finn já estava adulto, Jake tinha morrido, Jujuba e Marceline estavam distantes de política, vivendo uma relação mais livre. Na superfície tudo parecia perfeito, mas quando você olha com atenção percebe que o equilíbrio de Wu estava começando a ruir. O mundo estava virando humano demais. E sim, isso é um problema. Esse trecho da história revela 4 peças fundamentais para entendermos o colapso. Primeiro, não havia sinais de guerra entre os humanos e os reinos mágicos. Segundo, Finn ainda estava vivo, mas já estava se isolando e a tatuagem de Jake mostrava que a era dos heróis estava acabando. Terceiro, Jujuba já não tinha mais controle absoluto, alguém estava ocupando o espaço dela, e esse alguém é alguém muito perigoso. E quarto, a tecnologia humana passou a coexistir com a magia, uma combinação boa, mas que nunca termina bem. Mas até aqui ainda estamos falando do passado recente de Wu. Agora chega a hora de pular 1000 anos para frente, e é aqui que começa o horror. No futuro distante, mostrado no final de Venha Comigo, nós encontramos Shermie e Beth, 2 jovens que herdaram um mundo morto. A antiga casa de Marceline está abandonada, as relíquias do passado de Finn e Jake agora são só isso, relíquias velhas. Não restou nenhum traço da civilização humana e o Reino Doce está completamente vazio. E isso aqui é importante, porque ele não está destruído, mas sim vazio. O tipo de silêncio que só existe depois de uma decisão coletiva. Evacuação é o nome. Enquanto isso, vagando como fantasmas na superfície, gigantes cruzam o mundo inteiro, os conhecidos como Guardiões Chiclete. E dentro deles está o segredo mais perturbador de Wu. Todo mundo sempre achou que o Reino Doce tinha sido destruído, né? Guerra, invasão, apocalipse, qualquer coisa do tipo. Mas quando a gente olha com calma para as cenas do futuro e em Venha Comigo, uma coisa fica clara. O Reino Doce não caiu em batalha, ele foi abandonado. E se ele foi abandonado de fato, para onde foram as pessoas? A resposta está escondida no episódio Historinhas. Nesse episódio, Kuber entra em um dos Guardiões Chicletes vagando pela Terra, e por dentro, cara, ele é completamente diferente do seu exterior metálico e vazio. Lá dentro, há luzes ainda funcionando, um retrato do castelo da Princesa Jujuba e o mais importante, cidadãos doces em animação suspensa. Vivos, de fato, porém adormecidos, como se estivessem esperando por algo ou por alguém. Então a pergunta muda. Se eles ainda estão vivos, por que nunca acordaram? Quem os colocou lá? A resposta é óbvia na minha visão. Quem mais além da Princesa Jujuba
Jujuba teria tecnologia, poder político e frieza estratégica para evacuar uma civilização inteira sem revelar nada para ninguém. Ela previu que Ust,